Amém, amém, amém. Obrigado, querido. Eu creio que a honra é minha de poder estar aqui com vocês. A honra tem sido minha em poder chamar de amigo o pastor José Passinato e a pastora Adriane. E é uma bênção poder estar aqui com vocês. Eu quero, na minha introdução, lógico, louvar a Deus pela vida do pastor José, pastora Adriane, também pelo pastor Mateus, pastora Amanda, pelo lindo neto Noah, que eu cheguei e estava ali andando e pulando. Eu creio que a pastora Adriane e o pastor José Passinato voltaram a se renovar com Noah. Neto renova a gente. A minha filha está casada já há 6 anos, fez 6 anos agora. Ainda não resolveu dar neto, não, mas eu creio que está perto de chegar. Como diz a minha esposa sempre fala para ela assim: filha, a mãe está preparada para ser avó. E ela fala: ainda não estou preparada para ser mãe. Mas é isso, Eu também quero louvar a Deus, lógico, pela vida da Jéssica, do seu esposo, que estão ali no Brasil, que fazem parte dessa família pastoral, que tanto tem abençoado, eu creio que não só vocês, mas todo o sul da Flórida. A Igreja Embaixada Church, ou a Embaixada Church, tem abençoado todos ou cada um de nós que passamos, pessoas que aqui passaram, pessoas que estão em outro lugar. Essa igreja tem sido bênção na vida de cada um. E para nós pastores também, que já estamos aqui, como o pastor José Passinato disse, desde 2002, também temos sido tremendamente abençoados pela vida da pastora Adriane e do pastor José Passinato. Querido, na nossa vida, em alguns momentos, em alguns instantes, vem circunstâncias sobre nós que levam-nos a pensar que Deus, por algum momento, não quer nos honrar. Em algum momento o inimigo vai lançar sobre você, ou sobre mim, ou sobre cada um de nós, uma coisa chamada suposição. E o que eu vejo é que nesses dias, principalmente em momentos de lutas, a suposição tem levado muitas pessoas a perderem a honra que Deus tem para elas. Porque ela supõe que aquela luta é para acabar com ela supõe que aquele momento é um momento difícil e Deus não quer mais abençoá-lo por causa disso. Antes de eu ler o meu texto, eu estava pensando ontem, ao preparar a mensagem, um momento que aconteceu na minha vida. Eu fui pastor em Salinas de 94 até o ano 2000, e no início de 2000 eu fui desafiado a descer a Valadares para começar uma igreja. Não sei se é boa não, mas que é quente é. E eu lembro, querido, que eu desci para ali, e eu desci no intuito de abrir uma igreja, de começar a igreja, e cheguei ali, encontrei o pastor Daniel, a gente se tornou muito amigo, e eu acabei indo ajudar o Daniel. Passei um ano ajudando ele, depois virou a igreja da tenda, a gente comprou uma tenda, e depois eu já fui para um outro local. Mas eu lembro que no ano de 2000, foi um momento muito difícil, porque depois de 6 anos numa igreja estruturada, você aprende a ter o salário mensal, a estar bem. E quando eu fui para Valadares para abrir igreja, eu fui para viver de ofertas, e eu fui para que alguém pudesse nos manter ali. E eu lembro que um determinado dia, no domingo de manhã, um domingo à noite melhor, eu fui deitar e sabe aquele momento que você não vê absolutamente nada, você não vê nada financeiramente, você não tem nada, você depende de alguém te ofertar. E eu levantei de manhã cedo, e Deus me deu um sonho à noite, dizendo assim: envia R$50 para fulano de tal. Eu ainda na cama, acho que essa cena eu nunca vou esquecer, eu virei para a pastora Marta, minha esposa, e falei assim para ela: eu não entendo Deus. Eu não entendo Deus. Eu não tenho nada. Sabe quando você não tem nada? Não tinha nada. Eu não tenho nada em casa, nada, nada, nada. E Deus manda eu mandar R$50 para o pastor que está em 7 Lagoas. Deus está de brincadeira comigo. A minha esposa sempre foi um pouco mais ajuizada do que eu. E a minha esposa dizia assim: amor, se Deus falou, Ele vai dar um jeito. Esse ano em Valadares, para mim, foi um ano, eu posso dizer assim, de descanso pastoral, porque eu saí muito pouco para pregar, e quem saiu mais foi minha esposa. Minha esposa tinha ido pregar em Mantena, na primeira igreja batista de Mantena, e ela foi pregar ali, ela teve algumas ofertas, e nós usamos. Só que ela guardou dentro do guarda-roupa um envelope que ficou perdido lá. Aquele dia eu saí para ir até o centro, dar um atendimento pastoral. Quando eu voltei,
o pastor Daniel estava viajando, eu fui substituir ele para dar um atendimento pastoral. Quando eu voltei, minha esposa disse assim, olha, eu e você não sabíamos que tinha um dinheiro aqui no guarda-roupa, mas eu fui mexer no guarda-roupa, achei um envelope com R$ 50. E é exatamente o valor que Deus pediu, acho que melhor você levar. Falei, ok. Eu fui para o banco, Bradesco, o banco de todo mundo, achei um diácono, né, que era diácono nosso, quando eu fui pastor em Salinas, que morava em Sete Lagoas, liguei para ele e falei assim, ó cara, estou te mandando R$ 50, acha o pastor fulano de tal aí, e passa esse dinheiro para ele, dá um jeito aí, eu vou depositar na sua conta. Falou, ok, pastor. Querido, e eu fui. Mas, amado, a questão para mim era, Deus, eu não tenho nada. Eu não tenho nada e o Senhor está tirando de mim para dar para alguém que também precisa, Deus. E, querido, alguns de nós acham assim, eu vou semear na segunda, na terça-feira, Deus vai mandar um anjo em casa. Mas o problema é que passou terça nada, quarta nada, quinta nada, sexta nada, sábado nada, e eu fiquei absolutamente sem nada. Mas tem uma coisa, querido, não suponha que Deus te tira nada. Deus apenas te testa para ver se você pode receber a honra dele. Não pense você que o código de honra começa com ele te abençoando, começa com ele te provando. Se você não é digno de ser provado, você não é digno de ser honrado. Eu lembro que no domingo de manhã, devia ter um grupo muito pequeno na igreja, nós estávamos falando sobre oração de guerra. E, de repente, em Valadares, a igreja ficava atrás da estação de Valadares, era todo de vidro a porta, antes tinha sido um dealer, um lugar de vender carro. Eu lembro que eu estava pregando, entrou uma senhora. E sabe quando alguém entra na igreja e todo o movimento que você faz, ela olha para você? A primeira coisa para a gente que é pregador, você começa a olhar os botões da camisa, para ver se não está torto. Depois você desce até a barguinha para ver se não está aberto. E eu lembro que eu pregava, movimentava, e a mulher me acompanhava, e eu fui olhando os botões, ok, está tudo certo, beleza. Por fim, a barguinha também está fechada, beleza, então ok. Só que quando eu orei, a mulher sumiu. Falei, nossa, essa mulher devia me conhecer. Domingo à noite, o pastor Daniel estava viajando, eu voltei de novo para pregar. E aí a igreja estava cheia. E eu vi que aquela mulher veio e sentou na frente, ela e o marido dela. Novamente, eu pregava, um olhava para o outro, os dois conversavam, olhavam para mim. Na minha mente eu falei assim, ela me conhece ou de Salinas, ou me conhece de São Paulo, né, ou me conhece de algum lugar. Ok, quando acabou o culto, esse senhor veio, bateu no meu ombro, eu estava conversando com um gente, bateu no meu ombro e falou assim, pastor, podemos falar com o senhor? Eu falei, querido, claro, claro. Ele falou, a minha esposa passou aqui de manhã, ela não conhece o senhor, não conhece essa igreja, mas ela passou aqui de manhã e Deus tocou no coração dela que nós deveríamos ofertar ao Senhor. Falei, ok, querido, deixa Deus te usar. Mas o problema é que algumas vezes a gente pensa que Deus é mesquinho igual a gente. Eu falei assim, ok, os R$ 50 que eu semeei, Deus vai me devolver. E eu lembro que ele colocou a mão no meu bolso com um cheque, e eu coloquei a mão por cima da mão dele e orei por ele. Ele foi embora, não era da igreja, passou ali por passar. E quando acabou o culto, eu entrei no carro com a minha esposa, eu tirei o cheque e dei para ela, eu falei assim, veja o que Deus nos deu. E a minha esposa abriu o cheque, e era um cheque de R$ 500. Dentro desse tema, a minha pergunta para você é, ao vir ao culto hoje, você veio supondo que Deus está dependendo de você? Ou você veio para cá na certeza de que se você passar no teste, Deus pode te honrar? Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth, capítulo de número 1. Eu quero ler apenas 2 versículos. 2 versículos que falam para nós de uma mulher que supõe que a luta dela
é um castigo de Deus. De uma mulher que supõe que a única coisa que Deus quer é testá-la, é prová-la, é tirar o que ela tem. Ela não consegue perceber que se Deus está provando, é porque Deus quer honrar. E eu creio que muitos de nós, talvez nos dias de hoje, enfrentando pandemia, enfrentando essa série de coisas, também algumas vezes o inimigo tem colocado isso na nossa mente. Tem ministrado isso sobre cada um de nós. Tem ministrado isso sobre os nossos ministérios, sobre os nossos negócios. E eu creio que alguns de nós passamos por isso. Eu quero ler apenas 2 versículos no capítulo 1 de Ruth, que diz assim: Noemi falando à sua nora Ruth. Mas ela respondeu, ou melhor, aqui ela já estava voltando para Belém, ela está falando para o povo de Belém. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias, o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Curva a sua cabeça. Pai, apraz-te a ti, mais uma vez falar conosco, pois nós somos totalmente dependentes da tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel àquilo que o Senhor colocou ao meu coração, de maneira que a tua igreja possa ouvir a tua voz. Enfim, sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Querido, a suposição tem levado alguns de nós a nos tornarmos amargos. Porque assim como Noemi, nós chegamos a supor que foi Deus que fez com que a vida da gente se torne amarga. Porque aqui Noemi supõe que o Deus queria era fazer da vida dela uma desgraça. Porque é exatamente isso que ela diz aqui no final do versículo 21. Ela diz: o Deus Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Me trouxe momento de aflição. Me trouxe momento de luta. Eu vejo que a suposição tem levado pessoas a acharem que elas não são amadas. Tem levado pessoas a acharem que elas não são tão bonitas ou tão aceitas quanto as outras. A suposição tem feito com que pessoas venham à igreja e saiam da igreja dizendo: eu acho que o meu pastor não me ama, ou eu acho que fulano ou fulano não me ama, mas ele nunca teve a coragem de sentar e de estar junto com seus líderes. Mas ele supõe, porque suposição é uma arma do diabo para te roubar o melhor de Deus. A suposição tem feito com que pessoas deixem de viver o melhor de Deus. Porque no meio da prova ela diz assim: se Deus me amasse, Ele não deixava eu passar por isso. Essa é a primeira suposição que o inimigo lança na vida das pessoas. E esse texto, para mim, mostra, lógico, e para você, um tempo na vida de Noemi que não foi um tempo fácil. Noemi era de Belém. Ela começa a sofrer uma crise em Belém. E ela e o esposo dela dizem assim: vamos para a terra dos Moabitas. Porque na terra dos Moabitas tem mantimento, tem alimento, tem oportunidades. Quase igual a gente, né? Vamos para lá, que lá tem oportunidade, lá as coisas acontecem. Mas chegando na terra dos Moabitas, Noemi perde seu esposo. A Bíblia não fala quantos anos, mas logo depois, ela perde os seus 2 filhos.
Sobra para ela 2 noras estrangeiras. Eu não sei você aqui, mas a maior dificuldade para nós é que você chega com os filhos pequenos aqui, eles automaticamente aprendem rapidamente o inglês, passam a se comunicar em inglês, casam com americanos ou americanas, e a sua comunicação com o genro ou com a nora muitas vezes fica meio a meio. Um tenta entender o outro. Então, quando Noemi passa por aquilo, ela olha as noras e fala assim, calma aí, eu não falo a língua delas, a coisa é mais ou menos, então, já que eu não consigo entendê-las direito, elas não me entendem direito, eu acho que é melhor eu falar para elas, ó, vai para a família de vocês e deixa eu aqui. Porque já que eu não entendo vocês, eu vou voltar para o meu povo, e a partir de hoje, eu não vou ser chamada de Noemi, ou não vou ser chamada de agradável. A partir de hoje, eu vou ser amarga. Querido, a suposição tem feito pessoas se tornarem amargas. A suposição tem feito pessoas passarem por alguma coisa, ou passarem pelos seus líderes e virar a cara, porque se tornaram amargas. Porque o diabo fez elas suporem que elas não são amadas, que elas não são queridas. Então elas preferem se tornar amarga do que ter o doce de Deus sobre a vida delas. Será que a suposição não tem roubado de você a doçura do Espírito Santo? Será que a suposição não te roubou a paixão pelo ministério? Será que a suposição não te levou a pensar como eu pensei? Deus está tirando a única coisa que eu tenho? Porque a suposição, algumas vezes, nos roubam de ser honrado por Deus. Quando eu verifico aqui, eu fico pensando nas nossas vidas como um todo. Na vida de José como um todo. José, para mim, é um homem da Bíblia que eu admiro. Eu amo o livro de Ruth. Eu leio Ruth pelo menos umas 2, 3 vezes por ano, porque mostra para mim como que Deus age naqueles que são improváveis. Mas José, para mim, é um outro exemplo. É alguém que é deixado pelos irmãos, é alguém que alguém não quer estar com ele, que ele, esse camarada sonha demais, esse camarada tem muita coisa. Vamos ver se Deus honra ele. Vamos vender ele como escravo. José é vendido como escravo. Se fosse eu e você olhando a vida de José, nós dizíamos assim, olha lá o que Deus faz com os arrogantes. Olha lá o que Deus faz com o sonhador. Mas em nenhum momento, a Bíblia me diz que José, quando foi vendido como escravo, supôs que Deus estava castigando ele. Sabe o que a Bíblia diz? José foi como escravo para a casa de Potifar, mas Deus estava com ele. José não supõe que Deus o abandonou. Tanto que eu vejo José estudando e dizendo assim, eu preciso aprender a falar egípcio, porque Deus pode me fazer crescer aqui no Egito. E ele automaticamente aprende não só falar a língua, como ele aprende a administrar a casa de Potifar. Algumas vezes Deus precisa te tirar do teu lugar do conforto, para que Ele possa te honrar. Em nenhum momento José supôs que Deus tirou ele do lugar do conforto ou da paixão para destruí-lo, mas José sabia, se Deus estiver comigo, vai chegar a hora dele me honrar. Eu não sei o que você está passando, não sei o que o inimigo lançou sobre a sua mente, mas eu estou aqui para te dizer, pare de supor que Deus quer te destruir, lembra que Deus quer te honrar. Sim, José, quando acha que está tudo bem, ele vai para a cadeia. Mas se José aprendeu a
administrar a fartura de casa de Potifar, ele precisaria aprender a administrar a escassez da cadeia. Deus ainda não te exaltou, porque Ele precisa provar se você é fiel na escassez. Porque alguns de nós, no momento de escassez, a primeira coisa que nós fazemos é roubar a Deus. É não sermos fiéis naquilo que Deus tem pedido a nós. Mas a Bíblia diz que o Deus que era com José na casa de Potifar, foi com José na cadeia. O Deus que tem estado com você na fartura, Ele não vai te deixar na hora da prova. Sim, o inimigo vai vir e vai te lançar pensamentos para você supor que você só entrou na prova porque Deus não te quer mais. Vou levar você a supor que se Deus te permitiu é porque Ele está te descartando, mas na verdade Deus está do teu lado te dizendo, se você for fiel, vai chegar a hora de eu te exaltar. Se você for fiel, vai chegar a hora de eu te colocar no lugar de honra. Pode aplaudir o Senhor. O apóstolo Pedro, quando a gente fala de honra ou de suposição, quando tudo vai bem, lógico, o inimigo também lança suposições sobre nós, mas quando você falha, o inimigo lança uma suposição muito maior. O apóstolo Pedro, ele falhou. Ele nega Jesus por 3 vezes. E quando Pedro nega Jesus, a primeira suposição que vem para Pedro é: acabou o plano de Jesus para você. Deus não tem mais plano para você. Querido, em nenhum momento a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que o justo pode cair 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. Porque todas as vezes que você voltar para o Senhor, Ele está de braços abertos para te restaurar. Como disse hoje aqui o pastor Rafael e a pastora Adriana, a questão é se você está disposto a abrir a porta para Ele entrar. Quando Pedro nega Jesus, para mim é tremendo que a primeira coisa que Jesus faz, depois que Ele ressuscita, e Maria está ali, Ele fala assim: chamem os discípulos e também a Pedro. Porque se Ele não chamasse Pedro, Ele sabia, Pedro não vai. Porque o inimigo tinha lançado na mente de Pedro: ó, você já viu o final de Judas? Ele se matou, você vai ser o próximo. Era esse pensamento que Pedro tinha na mente. E é tão tremendo que mesmo depois de Jesus aparecer para eles, mesmo depois de Jesus entrar no quarto, falar com eles, a Bíblia nos diz que um dia à noite, Pedro desiste de ser discípulo. E ele chama os demais e diz assim: eu vou pescar. E a primeira coisa que Pedro faz ao entrar no barco é tirar a capa que ele tinha de discípulo. Porque ele supõe que Deus não pode usá-lo mais. Porque o inimigo leva Pedro a pensar que Deus é um Deus que descarta. Querido, eu não sei aonde você falhou no teu ministério, eu não sei aonde você errou, mas eu sei que se você voltar para o Senhor, Ele continua sendo um Deus de honra, um Deus que te fortalece, um Deus que te dá vida e vida com abundância. Se fosse alguns de nós, diríamos assim: eu vou deixar esse camarada sofrer, para ele ver que não vale a pena arrancar a capa de discípulo. Mas a Bíblia diz que Pedro, sem a capa de discípulo, ele tenta pescar a noite inteira. E a Bíblia diz que ele não pega nada. Mas ao amanhecer, Jesus chega na beira da praia, ele olha Pedro, falou: uau, Pedro já tirou a capa de discípulo, ele já abandonou tudo. Mas mesmo assim ele olha e diz assim: lança a rede do outro lado. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Não. Lança de novo a rede.
E a Bíblia diz que então Pedro lança a rede, ou lança o net. E a coisa começa a se tornar tão pesada. E quando ele percebe, alguém diz, é o mestre. Sabe qual a primeira coisa que Pedro faz? A minha Bíblia diz que ele corre, veste a capa, você pode ver lá em João 21. Ele veste a capa de discípulo, e com a roupa de discípulo ele mergulha e diz, já que o mestre veio para me abençoar, eu sei que ele pode me honrar. E a Bíblia diz que ele traz 153 grandes peixes, e a Bíblia termina assim, e as redes não se rompiam. Se você lembrar, na primeira multiplicação, quando Jesus usa o barco de Pedro, diz assim, as redes quase se rompiam. Precisou alguém ir, mas nessa pesca não. E quando Pedro chega, Jesus diz para ele, Pedro, tu me amas? Porque a questão não é se Deus nos ama. Ele já provou que Ele te ama. E Pedro olha e diz, te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele diz, te amo. A terceira vez, a Bíblia diz que Pedro cai em si. E no meio de lágrimas ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, na verdade, estava dizendo, tu sabes, eu falhei na hora da prova. Tu sabes que eu errei. O inimigo supôs para mim que o Senhor não ia me amar mais. O inimigo supôs que para o meu ministério não tinha mais jeito. O inimigo supôs que nada mais ia dar certo. E o Senhor olha para Pedro e diz assim, Pedro, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Querido, o Senhor está te dizendo, não deixe o inimigo fazer você supor que eu não vou te usar mais. Não deixe o inimigo fazer você supor que eu não tenho mais nada para a sua vida. Não deixe o inimigo fazer você supor que eu te abandonei. Tenha convicção, eu ainda tenho muito a fazer com a sua vida aqui no sul da Flórida. Eu ainda tenho muito para te usar neste país. Você precisa tomar cuidado com a suposição, porque a suposição pode te levar a viver uma derrota sem ela existir. A primeira coisa que Noemi faz é olhar e dizer assim, Deus me castigou. Eu quero ser amarga, porque Noemi tinha convicção, quem é que vai me remir? Quem é que vai devolver as minhas terras? Eu deixei tudo, eu perdi tudo. Vou ter que viver de favor. Então ela diz para Ruth, não vá comigo. Eu não quero companheiro para viver comigo um momento de dificuldade. Mas Ruth diz algo para Noemi, diz assim, o teu Deus é o meu Deus. Ela não diz a tua amargura é a minha amargura, mas ela diz o teu Deus é o meu Deus. Noemi supõe que ela só foi para a terra de Moabe para perder tudo. Se você ler o texto, você vai descobrir que não foi para isso. Sabe qual é a primeira vez que o gentil entra para trazer para nós, na descendência de Davi, a figura da igreja como Israel? É com Ruth, ela é moabita. Noemi não foi lá apenas para perder o esposo, ela foi para lá porque Deus tinha um propósito na vida de Ruth que não poderia ser esquecido. Deus só te permitiu passar por esta luta, para que esta luta sirva de testemunho para alguém que Ele quer resgatar, para alguém que Ele quer trazer de volta. Pense nisso, a sua luta é uma isca de Deus para salvar alguém. Pare de supor que essa luta não serve de nada. Pare de supor que essa luta Deus está usando só por usar.
que para Noemi poderia ser o fim, mas Deus estava começando um plano na vida de Ruth. Sim, como todas as igrejas, a igreja Embaixada Church tem passado por dificuldades, por problemas, mas não pense você que a Embaixada Church chegou aqui nesse país para ser mais uma igreja. Não! Ela veio para esse país para mudar vida de pessoas, para mudar as pessoas. Pare de supor que você é apenas mais um. Não! Você é um agente de Deus para essa geração. Porque o problema é que a suposição não deixa eu enxergar a honra. Porque a suposição só vê um choro. A suposição, ela só vê a dificuldade. Por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 39, ele diz assim, olha aqui. Se você quer a honra, não seja daqueles que retrocedem para a perdição, mas sejam daqueles que creem para serem salvos, ou que creem para serem honrados. O problema é que muitos de nós, na hora da dificuldade, querido, é muito fácil nós olharmos por um momento e dizermos, Deus me abandonou. Que tipo de suposição tem te assaltado hoje? A suposição de que você não vai conseguir? A suposição de que nada vai dar certo? A suposição de que você não vai ser perdoado? A suposição de que Deus não é capaz de te restaurar e restaurar a tua família? Qual a suposição que o inimigo tem lançado sobre você? Eu estou aqui para te dizer, querido, que a palavra de Deus para você e para mim é: não temas. Não temas. Segundo Reis 19, Senaqueribe vai contra Jerusalém. Senaqueribe manda avisar ao rei Ezequias que ele iria destruir Jerusalém. E ele diz, eu vou acabar com Jerusalém. Eu quero ver qual é o Deus que vai guardar vocês. Senaqueribe ainda diz assim, vocês agora adoram só um Deus. E eu já destruí um monte de nações. E nenhum dos deuses deles puderam guardá-los. Agora eu quero ver quem vai guardar a vocês. Ezequias tem uma convicção. E ele ora ao Senhor. Isaías vai até ele e diz assim, o Senhor manda te dizer, não temas. Porque pelo caminho que Senaqueribe veio contra você, por esse mesmo caminho, ele vai voltar. Não deixe a suposição te levar a pensar que o inimigo está levando vantagem. Sabe o que o Senhor diz para o rei Ezequias? Eu coloquei um anzol no nariz de Senaqueribe. E ele vai aonde eu quiser. Amado, se as coisas estão difíceis para vocês, foi Deus que permitiu. Mas se Ele permitiu, é porque Ele também tem um momento para te honrar, um momento para te exaltar, um momento para te levar além dos seus limites. Para que eu possa partir para a minha conclusão. Não deixe a suposição te impedir de enxergar o que é real. Uma das coisas que nós lemos em João 20 é que quando Jesus ressuscita, Maria vai ao túmulo
Quando ela chega no túmulo, e ela vai, o túmulo está vazio, ela entra e quando ela sai, alguém fala com ela. Se você olhar lá o capítulo 20, versículo 15, diz assim: Maria, supondo que era o jardineiro, ela disse: aonde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Com quem que Maria estava falando? Com Jesus. Mas a suposição impediu Maria de enxergar o milagre da ressurreição. Não deixe a suposição te impedir de enxergar o milagre de Deus para a sua vida. Não deixe a suposição te impedir de enxergar a honra que Deus tem para você do outro lado. Não deixe a suposição te impedir de enxergar de que Deus está te sustentando. Salmo 73 diz que o salmista Asaf, ele está do lado de fora do templo, e ele começa a olhar o ímpio, e ele começa a dizer: uau, o ímpio prospera, uau, Deus não faz nada para mim, uau, o ímpio tem isso, o ímpio tem aquilo outro. À medida que eu me distancio da casa de Deus e do Senhor, eu deixo de enxergar a honra que Ele tem para mim. Porque, irmão, o inimigo encontra mais espaço na minha mente para lançar suposições. Mas a Bíblia diz, e Asaf nos diz no Salmo 73, e Asaf diz: até que eu fiz um caminho de volta, então eu entrei no templo. E quando eu entrei no templo, o Senhor começou a me mostrar a honra. E o Senhor me mostrou: o pé do ímpio está no limbo, ele vai escorregar. O pé do ímpio, qualquer momento, vai cair. Mas com você, a minha mão vai te sustentar. A minha mão vai te levar para o lugar de honra. A minha mão vai te colocar aonde o inimigo não pode te tocar. Nesta manhã, vença a suposição com a palavra de Deus. Vença a suposição com a palavra de Deus, com a promessa dEle para a tua vida. Coloquemos-nos de pé. Curva a sua cabeça. Eu quero concluir dizendo para você um testemunho que eu ouvi da minha filha no ano de, eu creio que 2013, quando ela estudava na faculdade das Assembleias de Deus aqui em Lakeland. Eu fui buscar ela um dia na faculdade e ela me apresentou uma menina, filha única. E elas então começaram a contar o testemunho dela. Essa menina um dia saindo de Lakeland, retornando para a casa dela, ela capotou o carro e ela foi tida como morta. O pai dela era pastor, foi chamado urgente. Aqui os médicos não têm muito jeito para falar. O médico disse para ele assim: a sua filha está entubada, não tem muito recurso para ela. Nós queremos que o senhor comece a pensar, porque a carteira de identidade dela não diz que ela era doadora, se o senhor quer doar os órgãos dela. Aquele pai não tem muito o que falar, mas ele olha e diz assim: eu preciso orar, me dá um tempo para orar. E ele entra no carro com a esposa e voltando para casa, eles começam a brigar com Deus e dizer: Deus, é a única filha que nós temos. Nós te servimos e o Senhor agora vai levar minha única filha. Nós te servimos e o Senhor agora vai roubar de nós o que nós mais amamos. Mas chegando em casa, eles começaram a cantar um hino que eu creio que muitos conhecem, que diz:
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta, grandioso és tu. E quando eles chegam em casa, o telefone toca. E alguém do hospital diz assim, vocês precisam voltar urgente. E não falam mais nada. Eles entram no carro e vão chorando até o hospital. Porque a única convicção que eles têm, a única suposição que eles têm é: a nossa filha partiu. Talvez você veio para cá hoje pensando: acabaram os meus recursos. O inimigo colocou uma suposição que para o seu caso não tem mais jeito, para o seu ministério não tem jeito, para a sua família não tem jeito. Mas você veio a esse lugar. Quando aquele pai entra no hospital, há um alvoroço. E ele corre então e pergunta para a enfermeira: a minha filha faleceu? A enfermeira olha para ele e diz assim: não, 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 não. O alvoroço é porque do nada a sua filha levantou cantando: grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Querido, o Deus grandioso, todo-poderoso está nesse lugar para te dar honra, para honrar a você, honrar a tua família, honrar os teus negócios, porque Ele é um Deus de honra.